Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Décimo primeiro Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP 2023, o Sermão do Monte, o tema central. E vamos trazer os bastidores deste evento a partir de agora, na Rádio Boa Nova. Acompanhe. Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Sim, Damião, depois de 3 anos de pandemia, estamos aqui, no nosso evento presencial, o 11º Congresso Espírita FESP 2023. O último presencial foi lá em 2017. 2020 tivemos que fazer virtual, em função da pandemia. Mas hoje aqui com muita alegria, estamos aqui de volta e estamos aqui com a nossa casa cheia, para fazermos aí esse congresso e falarmos aí sobre um tema bastante importante, que é o Sermão do Monte. A importância desse tema é porque hoje nós passamos assim por um tempo difícil, no mundo, quer dizer, muitos conflitos, guerras, dissensões, muitos problemas. Então, não tem momento mais assim necessário para nós falarmos, do Sermão do Monte, que é o ensino central de Jesus, aquele ensino que vai nos trazer as bem-aventuranças, ele vai nos trazer a lei do amor, em comparação com a lei de justiça de Moisés. Ele vai ali nos trazer o Pai Nosso, que é aquela oração que ele nos deixou a todos nós, para que nós possamos aí fazer a nossa ligação com Deus, através da prece. Deixou várias orientações importantíssimas para que nós possamos assim nos conduzir bem nesse momento tão grave do nosso mundo, da nossa humanidade. No Sermão do Monte, ele aborda não só as questões da nossa vida de relação, ou seja, como nós devemos nos conduzir em relação ao nosso próximo, seja no lar, na escola, na vida social, no trabalho, mas ele fala muito também, chama muito a reflexão interior, onde ele fala, nos chama a nós fazermos aquele exame íntimo, verificarmos aí as nossas imperfeições, que nós precisamos trabalhar. Então ele trabalha assim de uma forma muito ampla, e termina ali falando sobre a questão da providência divina, que muitas vezes nós nos sentimos, principalmente nesses dias de hoje, podemos nos sentir desamparados, desalentados, mas o Pai, através da sua providência divina, sempre está aí nos amparando. Por isso aquela passagem que está lá, no Sermão do Monte, quando ele fala das aves, do céu, dos lírios, dos campos. Então ali ele está nos colocando, de que Deus nos ampara a todo momento. E claro que ele nos dá inteligência para que nós possamos superar as nossas dificuldades, mas temos sempre esse amparo. Então Jesus faz essa passagem toda através do Sermão do Monte e termina ali colocando, quer dizer, que fala sobre a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, quer dizer, se nós seguirmos aquelas orientações de maneira firme, nós então seríamos como aquela pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, e não sobre a areia. Então é um ensinamento assim central de Jesus, É claro que tem outras passagens do Evangelho que ele nos traz, mas esta acho que ficou assim marcada, naquele breve percurso dele, de 3 anos, onde ele esteve aí conosco, nos trazendo seus ensinamentos. É interessante também, Damião, porque assim, nós estamos falando agora do Jesus, que trouxe, que esteve conosco ali há 2000 anos atrás, que trouxe esse Sermão do Monte, trouxe uma série de outros ensinamentos que ele nos deixou. Mas hoje, por exemplo, nós temos, já à luz dos ensinamentos aí de Emmanuel, de André Luiz, nós já temos uma visão até também mais ampla de Jesus, Hoje nós vemos Jesus como o governador planetário, Então, é algo assim mais abrangente, Hoje até nós nos referimos a ele como o Cristo, aquele que conduz, quer dizer, está desde a formação do nosso planeta, acompanhando tudo isso, dirigindo, e hoje esteve conosco há 2000 anos atrás, continua conosco e continuará, daqui para frente,
nos dirigindo, nos amparando, apesar dessa conturbação que nós passamos, né, nesse momento atual do mundo. E tudo isso se explica porque nós estamos num período de transição, né? Então, um período realmente de crises, mas que nós dirigimos a um mundo melhor, né? Quer dizer, e isso tudo sobre a condução de Jesus, né? Por isso que Bezerra de Menezes sempre fala, né, nas suas falas ali, através de Divaldo Pereira Franco, ele diz para que nós não fiquemos desalentados por toda essa situação, porque a barca terrestre Jesus está no leme, né, da barca terrestre, ou seja, existe uma direção, né? Então, acho que lembrá-lo dele, dos seus ensinamentos, de tudo isso e dessa visão maior, né, como governador planetário, eu acho que é algo assim que é extremamente importante nos dias de hoje, para que nós possamos, cada um de nós, né, em particular, nós termos, né, aquela fé, aquela perseverança, né, de que as coisas caminham para um rumo melhor, né? Quer dizer, tudo passa, né, como diz o Emmanuel. Depois da tempestade vem a bonança. Eu queria deixar então uma mensagem aqui, fazendo referência até, né, nessa transição que nós caminhamos em direção ao que nós falamos do mundo de regeneração, né? Uma terra onde não haverá mais a predominância do mal, quer dizer, nós já estaremos numa condição bem melhor. Eu queria deixar assim, a mensagem de paz, né, tão necessária nesse momento, a mensagem da fraternidade, né, entre todos nós, que nós possamos, seres humanos, né, de maneira geral, conviver de maneira harmoniosa, sem preconceitos de nenhum tipo, né, sem diferenças, que nós possamos aceitar, né, as pessoas como elas são, assim como nós queremos que elas aceitem como nós somos, e procurar conviver da melhor forma possível, fraterna e em paz, porque este é o mundo que vem aí, né, o mundo de regeneração. Deixo aí, então, conclamo a todos, né, para que caminhemos em direção a esse ideal que a Rádio Boa Nova nos dá, de podermos aqui estar falando um pouco sobre a FESP, sobre o nosso Congresso Espírita 2023. Muito obrigado. Haroldo Dutra Dias, no Congresso, abrindo o Congresso da Federação, com um tema central, né, Haroldo? Exato, Damião. Falando aí dessa perspectiva espírita do Sermão do Monte. Porque a doutrina espírita nos ensina que o Sermão do Monte é um código dos mundos celestes. É o padrão de conduta dos espíritos puros. E Jesus não teria vindo ao mundo se não fosse para redimi-lo. A proposta do Cristo é transformar a terra no reino dos céus. E para isso, ele precisa regenerar e redimir cada coração. Como diz Emmanuel, de palmo a palmo, um coração por vez. A gente tem uma ideia de que Jesus é dos cristãos. Não, os cristãos talvez sejam seguidores mais atentos, seguidores que têm um olhar diferente para o Cristo. Mas Jesus é o governador do planeta. O compromisso dele é com a humanidade terrena, não com credos, com crenças, com etnias, com culturas. Não, a humanidade terrena. E que nós estamos precisando, né, Damião? A imagem de Jesus, o ensino de Jesus está tão deturpado que nós temos que voltar para a essência. Voltar para esse néctar, voltar para essa força do ensino de Jesus. E aí o papel da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela esclarece aqueles pontos obscuros do ensino de Jesus. E aí o ensino dele se torna claro para todos nós. Digo que é um curso intensivo com os espíritos superiores. É como se você estivesse com eles por horas e horas a fio, podendo fazer perguntas e ouvindo deles a resposta. E às vezes a gente não valoriza isso. A única coisa que Jesus espera de você é que você seja capaz de segui-lo, que você o adote como modelo de vida. Ele não espera nada mais além disso. Alberto Almeida, no 11º Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Alberto Almeida, você começou a palestra dizendo: a vida é bela, Alberto Almeida. É verdade, a vida é bela. É um convite que Cabete, o grande paulista, faz para o mundo. Olharmos a vida de um lugar, dando novos significados para as aflições e para as dores.
quando olhamos um lago que às vezes está com as águas detidas, paradas, não conseguimos valorizar um lírio que emerge dele. O lago, que pode ter as águas estagnadas, apresenta o lírio perfumado, que perfuma o lago e perfuma quem passa ao largo. Essa é a habilidade de poder considerar de que a vida é bela. Dar significados positivos para as ocorrências que aparentemente são só negativas. Isso é uma proposição que o Espiritismo nos ensina a fazer. Justo. Paulo tem uma fala que a mim é muito significativa ao dizer de que a dor, ela é apenas o resultado de um movimento inadequado da alma, que se afasta da observância das leis de amor. É um jeito do espírito aprender a desgostar de uma maneira de se comportar na vida atrapalhada, não adequada, disfuncional. Então, a dor que se converte em sofrimento é esse chamamento para que aqueles que estamos caminhando possamos olhar o que é que a dor tem a nos ensinar, para onde ela aponta, que rumo ela orienta-nos e qual é o significado da lição que ela tem a nos oferecer. Essa é a perspectiva que Paulo propõe no Livro dos Espíritos, na questão 1009, fazendo-nos entrever de que a alma, ela tende para gravitar em torno do divino, observando o belo, o bom e, sobretudo, a divindade, tendo como referência o arquétipo da humanidade que é Jesus Cristo. O homem-deus, na fala de Paulo de Tarso, nessa mesma questão a quem eu remeto àqueles que estão me ouvindo. Às vezes nós tentamos eliminar a dor do outro numa arrogância, dizendo que a dor dele não é significativa, porque há dores maiores. É verdade que há dores imensas, mas a dor de cada um é de cada um. Nós não podemos deixar de legitimar, de autenticar, de acolher e de validar a dor que alguém nos traga. É a dor que a pessoa traz. Chico Xavier, certa feita, estava na fila e veio uma senhora e chorosa falava da perda do seu animal. E ele a atendia com todo o desvelo que ele atendia todas as outras pessoas que tinham perdido a família, um ente querido. E um amigo que observava essa cena disse: Alberto, é interessante o quanto eu aprendi com Chico. A dor daquela mulher que tinha perdido o cãozinho dela, para o Chico, era uma dor que precisava ser valorizada, de tal modo que ele a atendeu com todo o desvelo, como atendeu e atendia a dor das outras pessoas que tinham perdido seus amados. Isso é o respeito à dor do outro. Precisamos respeitar a dor de cada um para ajudá-lo a transpô-la. Amigo, não se detenha diante do sofrimento, achando que você está esquecido da divindade. Toda dor embute um dom. Todo sofrimento é um convite à descoberta da amorosidade. Vá além da dureza das conchas para, mergulhando dentro delas, entender que existe uma pérola que ela forjou a partir da lida com as adversidades do mar. Todos nós somos chamados, portanto, a nos abrir para, rompendo a casca da semente da dor que nos envolve, sermos banhados pelo sol da divindade, a fim de germinarmos algo de bom a partir daquele conteúdo e podermos triunfar diante da vida. A vida é bela. Eulália Bueno, no 11º Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando desse nosso sentimento tão importante, dessa mudança que temos que ter em nossa postura, em nossas ações, né, Eulália?
é exatamente o que nós não temos compreendido nos últimos tempos, que a necessidade de aceitarmos, reconhecermos as nossas deficiências, a nossa pequenez, a nossa ignorância no sentido de não saber, para compreendermos as situações que, neste momento, envolvem toda a humanidade e não passarmos inertes, ociosos, porque, de qualquer forma, refletindo sobre a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando sabemos que eles nos influenciam, e na maioria das vezes são eles que nos conduzem, é exatamente pela distração de percebermos que estamos dando campo a esses espíritos infelizes que vêm semeando a dor, que vêm semeando as discórdias, as guerras, porque evoluir não quer dizer, obrigatoriamente, passar por esse sofrimento. Ele é originário da nossa falta de entendimento do ser imortal que somos e do que viemos fazer na Terra. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você assume de não colocar esse conhecimento em prática. Vamos parecer bibliotecas empoeiradas que não têm serventia alguma. E nós, os espíritas, em nome do Consolador prometido, deveríamos ser, pelos nossos exemplos, os que consolam, os que animam, os que apontam o caminho de evoluir. Não desista. Se neste momento você está sendo visitado pela dor, procure interpretá-la, porque ela não veio para te destruir, mas para te ensinar, para te apontar valores desconhecidos que por falta de habilidade você não colocou em prática. E foi exatamente por isso que Jesus permitiu a visita do último recurso, da Mestra Maior, que é a dor. Mas a nossa finalidade, a sua finalidade, é ir de encontro ao mandamento maior, que é o amor. Não desista. Olá, eu sou a Vera Milano, aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e nós acabamos de apresentar uma reflexão singela, mas extremamente importante, sobre duas bem-aventuranças recomendadas, orientadas por Jesus, naquele momento magnífico do Sermão do Monte. Nós refletimos um pouco sobre bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. E nós sabemos que nessas duas bem-aventuranças que estão colocadas ali no Novo Testamento de Mateus, na terceira e na sétima bem-aventurança citada por Jesus, nós sabemos que Jesus estava nos convidando a conhecer um pouquinho dessas condições dos espíritos redimidos, dos espíritos que realmente já aprenderam a viver o Evangelho de Jesus. Mas isso não pode nos desanimar porque ainda não aprendemos. Pelo contrário, nós precisamos continuamente nós estarmos aí refletindo, repetindo essas frases de Jesus para que nós possamos ir assimilando, ir pautando o nosso comportamento, nosso pensamento, a nossa palavra, dentro dessas orientações de Jesus. E nesse momento em que o mundo atravessa esse momento tão importante, da transição, em que às vezes nós nos sentimos aí sozinhos, dentro dessa nosso desejo imenso de aprendermos Jesus, nós precisamos estudar, refletir e repetir, porque não podem ser esquecidas. Precisam ser lembradas para que nós tenhamos sempre o estímulo do conhecimento nos orientando no nosso comportamento. É um momento
impressionantemente lindo da vinda de Jesus até nós, o Sermão do Monte, quando ele resume de forma fantástica e emocionante toda a sua mensagem, todas as suas orientações. Nós estamos aqui nesse congresso presencial, inclusive presencial, para que nós possamos estimular as pessoas a retornarem ao convívio, a retornar à casa espírita, a retornar nessa convivência fraterna, porque o espírito não evolui sem convivência social. E nós precisamos retornar às nossas tarefas, aos nossos compromissos, aos nossos estudos, para que possamos sentir nesse nosso compromisso, nesse nosso trabalho, nesse nosso encontro, assim, embasado no Evangelho de Jesus, nós possamos cada vez mais sair daqui fortalecidos para vivermos lá em casa, no lar, no trabalho, no convívio social, exercitarmos a vivência do amor ao próximo e assim demonstrar a Deus o nosso amor a Ele. Que Jesus nos abençoe, que o Sermão do Monte seja estudado, seja revivido e seja principalmente pautando o nosso comportamento perante a vida. Um abraço a todos. Joselma Coelho, pela primeira vez na Federação Espírita do Estado de São Paulo, participando do 11º Congresso Espírita da Federação. Primeiro, vamos contar um pouco, primeira vez na Federação, Joselma. Imagina só, eu venho tanto a São Paulo, de Belo Horizonte a São Paulo, e eu não tinha separado um tempo, a culpa é minha, de vir aqui para conhecer a Federação. Eu acho que às vezes a gente se distrai com essas pequeninas coisas, né? Outro dia também eu fiz isso. Estava no Rio de Janeiro, falei, meu Deus, eu nunca fui à sede tradicional da Federação Espírita Brasileira. Eu fui. Mas me emocionei tanto. É tão bonita essas coisas. Você se relembra dos companheiros que já passaram e que estiveram ali. Hoje, a hora que eu cheguei aqui na Federação Espírita de São Paulo, parei lá fora, fiz uma pequena prece, agradeci a oportunidade e agradeci àqueles que antecederam a gente e que construíram isso aqui com todo esforço. Olha, o José Damião, sabe, eu vejo como um dos versículos mais importantes, não porque eu falei nele, mas eu sempre o vi como um dos mais importantes de todo o sermão, de todas as bem-aventuranças. Porque quando você se torna misericordioso, você olha tudo com outro olhar. Você é pacífico, você é humilde, você é tolerante, você consegue ver em cada situação o lado positivo, sabe? Você consegue, aliás, nem perdoar. Você não precisa perdoar. Sabe por quê? Porque como a misericórdia, você não fica ofendido. Você não se melindra. Você entende, sabe? Então, os bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Meu Deus, o quanto as pessoas toleram a gente, dão amizade para a gente, compreendem a gente, toleram, também nem perdoam, porque compreendem a gente. O dia que o mundo estiver mais pautado na misericórdia, não estou dizendo assim todo mundo, porque aí vai ser longe ainda, mas quando a maioria cultivar a misericórdia, olha, pode ter certeza que nós estaremos no mundo com muito mais harmonia, com mais paz, com mais alegria, sabe? Então, misericórdia sempre. Então, primeiro,
Eu devia ter dado um abraço antes, mas estou dando agora. Um abraço aos nossos amigos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Eu quero deixar para cada um o meu abraço respeitoso, a minha manifestação de gratidão por estar gastando um tempinho com a gente, né? A mensagem que eu deixo é de esperança. A partir do tema que nós abordamos aqui, os misericordiosos, que nós aprendamos a verdadeiramente ter misericórdia daqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós temos misericórdia daqueles que ainda exigem mais compreensão, mais tolerância, mais paciência. Nós precisamos ter misericórdia deles e amá-los. Não nos impacientarmos com eles. Ajudá-los a chegar na disciplina deles pelo nosso exemplo. Essa é a mensagem que eu deixo. Vamos cultivar a misericórdia para com aqueles que ainda necessitam dela. Porque nós também necessitamos. E cada vez que a gente tem misericórdia com o outro, eles terão com a gente. É isso. Eu deixo para cada um de vocês um abraço, a gratidão por terem tido paciência de ouvirem a gente e que Deus abençoe vocês, o lar de vocês seja iluminado com a presença dos amigos espirituais. Um abraço grande, muita paz. 11º Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O tema central, Sermão do Monte. José Carlos de Luca. E a tua palestra, Buscai e Achareis. O Sermão do Monte é uma fonte fundamental de inspiração, porque ali se encontra a plataforma do trabalho que o Cristo veio trazer à Terra. É o núcleo da mensagem do Cristo, está no Sermão da Montanha. E a nós nos coube, a tarefa de trazer o capítulo 7, versos 7 a 14, sobre aquele item tão muitas vezes conhecido: buscai e achareis, pedi e a porta e você receberá, e batei na porta e a porta se abrirá. Então, são convites do Mestre, fundados naquilo que Allan Kardec chamou da máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nesse capítulo, Allan Kardec fala da bondade de Deus, da misericórdia divina, o quanto que Deus trabalha a nosso favor. Isso quer dizer o quanto Deus não nos castiga, não nos pune. O sofrimento não é função divina, mas para que a gente possa receber essa ajuda divina, nós precisamos nos ajudar. Então, é disso que nós vamos tratar nessa palestra, de que forma a gente pode, então, se ajudar e não se atrapalhar e não se prejudicar. Nós vamos mencionar na palestra, Damião, que Deus não faz nada por nós. Deus faz através de nós, o que é uma diferença muito grande. Então, Deus nos ajuda por nosso intermédio. Na medida em que a gente se ajuda, se esforça, bate, procura, pede, se esforça, se eleva, persevera, acredita, confia, então Deus trabalha através das nossas ações. Agora, se a gente nada faz, nada crê, nada se esforça, não trabalha nem por fora nem por dentro de si, nós estamos impedindo que Deus faça alguma coisa por nós. Nós temos geralmente uma alegação sobre a autoajuda, muita gente criticando livros de autoajuda, mas o Evangelho nada mais é do que o melhor tratado de autoajuda espiritual.
sem o qual a gente não vai conseguir, de fato, obter, chegar a esse estágio da felicidade, do bem viver, né? De uma vida plena, de paz, de alegria, de fraternidade. Então, falar do Sermão do Monte, nesse item que me coube falar aqui no Congresso, é uma grande autoajuda que Jesus nos dá para que a gente possa começar a experimentar o reino de Deus dentro de nós, aqui e agora. Essa é a proposta, né? O reino de Deus não é algo que virá depois, quando a gente desencarnar. O reino de Deus é algo que a gente já começa a construir agora e, como disse Allan Kardec, a gente já pode começar a ser feliz desde já. Não é? É claro, uma felicidade não, uma felicidade absoluta, perfeita, mas uma felicidade relativa que é muito boa e que nos preenche a vida de alegria a partir de agora mesmo. Olha a mensagem que vem do Evangelho. Nós vamos verificar, por exemplo, grandes curas que Jesus fez e continua fazendo. Esse Jesus é vivo, não é um Jesus morto histórico, mas um Jesus que continua atuando, continua curando, continua levantando caídos, né? Mas em toda a prática de Jesus, nessas curas, nós vamos verificar que aqueles que foram curados tiveram condutas, tiveram iniciativas, fizeram transformações, mostraram a Jesus que eles queriam mudar de vida. E quando isso foi apresentado a Jesus, então ele potencializou aquela vontade interna e fez aquilo que nós chamamos de milagres, que na verdade não são milagres, são o fruto do esforço, da vontade, do querer ativo, perseverante, que foi coroado pelo magnetismo amoroso do Cristo. No Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Eliana de Souza Franco. Eliana Franco, que falou aqui sobre pedir e obtereis. O que pedir e obtereis a Deus, Eliana, que você inclusive falou na sua palestra? Creio que o objetivo fundamental da palestra era enfatizar que o que podemos sempre pedir a Deus e a ninguém mais é que nos sustente, que nos ampare, que nos fortaleça no caminho do bem, que nos conceda a bênção da resignação ante aquilo que não conseguimos transformar em nossas vidas, que nos inspire para que nós possamos caminhar sob o amparo dos ensinamentos de Jesus e que descortinemos sempre nesta jornada que estamos fazendo na Terra os caminhos que nos pavimentarão a construção do futuro, de mais harmonia, de mais paz, de mais felicidade. Então, destacamos que é preciso saber pedir o que nos convém, e o que nos convém efetivamente é toda a força, é todo amparo, é toda a nutrição de que carecemos para que nós possamos efetivamente avançar no caminho que almejamos e razão de nossa existência. Sim, é preciso ter discernimento para saber o que pedir. E cremos que quando nós aliamos o pedir e obter com o Evangelho de Jesus, com a necessidade de estarmos alinhados, mais harmonizados com as leis de Deus, então cessarão os nossos pedidos imaturos, porque compreenderemos o que nos convém pedir a Deus. Bem, eu estou na doutrina espírita faz muitos anos. Meu pai era espírita e eu vim a conhecer o espiritismo e a federação ainda criança. E cá estou há muitos e muitos anos, realmente convicta de que é um propósito maior abraçarmos a doutrina espírita e conseguirmos dentro desse propósito darmos significado à nossa existência, às nossas ações,
e a todos os nossos projetos de vida. Então, eu agradeço a formação que eu tive e que tem me norteado desde então, e um caminho no qual eu tenho encontrado sempre muita sustentação, muito amparo, muita alegria de viver e muita aceitação diante daquilo que não se pode modificar. Então, tem sido um caminho bem mais ameno, e pensamos que isso seria essencial para todos os seres humanos, amainar o caminho com uma fé que verdadeiramente faça sentido na nossa vida. Se há uma mensagem que gostaríamos de deixar a todos, que perseveremos no bem, que não esmoreçamos ante essa dificuldade com que nos depararemos inúmeras vezes entre as sombras do nosso coração e a luz que desejamos conquistar. Não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser, mas já compreendemos que somente passo a passo é que chegaremos aonde almejamos. Então é preciso fé, perseverança, paciência, coragem e alegria, devotamento ao bem, na certeza de que nós triunfaremos. Olá a todos, eu sou o Gustavo, falo aqui agora do Congresso Espírita da Federação Espírita de São Paulo, mas resido hoje em Uberlândia, Minas Gerais, e nós estamos aqui, estou aqui do lado do irmãozinho, para a gente participar do congresso, que traz a temática do Sermão do Monte. Nós que temos buscado estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, a gente fica feliz de poder estar aqui, e a temática que volta para a mensagem fundamental dos evangelhos, que é o Sermão da Montanha. Nós moramos em Uberlândia hoje, nos vinculamos a casas espíritas, trabalhamos e tudo, mas é nesses eventos que a gente compartilha da presença, compartilha da amizade, compartilha da troca de olhar, e a gente fica verdadeiramente feliz. Com relação ao tema, nós estivemos aqui falando sobre aquela fala de Jesus: sede, portanto, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E a gente buscou trabalhar um pouquinho esse conceito de perfeição, um pouquinho do que seja a nossa proposta ou o nosso propósito dentro do Evangelho, para que a gente possa realizar essa evolução, para que a gente possa realizar essa caminhada evolutiva num clima de serenidade, num clima de quem reconhece que Jesus não espera de nós mais do que nós somos capazes de dar, mas Ele espera tudo que nós somos capazes de dar. Isso é realizado num clima bastante sereno, bastante fraterno, em que a gente busca sinceridade com o propósito do Evangelho, com a caminhada, para que a gente não atropele as coisas. Então é uma alegria para a gente estar aqui, poder participar, poder encontrar todo mundo, muitos amigos, a gente faz e reencontra, e são sempre momentos desse partilhar esse pão que é o Evangelho. Olá pessoal, aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência a respeito do congresso que aconteceu nesse final de semana aqui em São Paulo. Eu sou natural de Carmo do Paranaíba, tenho 24 aninhos e foi uma bênção, junto com o irmãozinho, ter a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dessas lições do Sermão do Monte, em especial a do Sede Perfeitos. E interiormente eu acho que o ponto que mais me acolheu a alma, que mais me vibrou no coração, foi a respeito desse cuidado que Deus tem em favor do nosso crescimento e da nossa evolução. Apesar das nossas fragilidades, tanta coisinha ainda que precisa pela frente ser analisada e revista, há sempre investimento do bem em nosso favor. E é sobretudo por parte daqueles que amam, que a gente dia e noite está sendo cuidado e amparado. Então, para nós é uma certeza muito grande que não é uma meta impossível nem improvável. A perfeição moral, ela vai se tornar um dia aquilo que é natural, por se tratar do que o nosso espírito vai vibrar com muito mais beleza e simplicidade. A gente vai aprendendo um cadinho com a vida que, em verdade, somente o bem para sustentar a paz e a harmonia. E somente esse bem para garantir que o amor em nós ele seja esse fruto benfeitor de paz e de muitas esperanças. A mensagem
sobretudo, que a gente gostaria, né, de compartilhar é sempre essa, desse socorro divino que nos atende ante as nossas dificuldades. Se a meta é ser perfeito, quer dizer que a gente tem muita coisa para melhorar. Entender o nosso lugar de quem está nessa labuta se faz indispensável, mas ao mesmo tempo nós temos referência, que é Deus, aquele que ama, que serve, que se apresenta humildemente, que não se impõe. E é justamente com essa leveza, com essa alegria, com essa disposição que o clima do sede perfeito ele vai se fazendo possível. Porque quanto mais amor, mais sutileza, mais harmonia e mais serenidade. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe muito, muito, muito. Décimo primeiro Congresso Espírita da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Obrigado pela companhia. Falamos do Sermão do Monte. Até o próximo encontro. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.